Bem, com muito prazer, convidamos para ministrar a palestra inaugural sobre o tema Gestão de Riscos e Segurança Jurídica, o impacto no transporte de cargas e na atração de investimentos para o Rio de Janeiro. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador federal, William Douglas Resinente dos Santos. Ele é desembargador federal do TRF2, professor e mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, autor de mais de 70 livros publicados em 4 continentes. Por favor. Senhoras e senhores, bom dia. Quero parabenizar o IMB pela realização desse importante evento. Na pessoa do meu amigo querido, Dr. Jean Albert Saad, amigo de longa data, também na pessoa do professor Alexandre Aires, que está fazendo a coordenação. Dizer da alegria de reencontrar vários amigos aqui e a importância de se falar de um tema que é tão relevante para a sociedade. Meu tema é sobre gestão de risco e segurança jurídica e o impacto do transporte de cargas na atração de investimentos. E eu começo dizendo que costumamos medir o desenvolvimento de um país pelo PIB, pela renda, pela industrialização, pelo IDH, pelo Gini, pelo PISA. Até mesmo temos o índice Big Mac, que também tem a sua utilidade. Só que podemos usar uma medida muito simples, que é a seguinte pergunta: as mercadorias conseguem chegar ao seu destino? Essa parece ser uma pergunta banal, mas não é. Se formos analisar a história da humanidade e o mundo em que vivemos, a gente vai concluir que a diferença entre regiões ricas e regiões pobres tem muita relação com a capacidade de se transportar bens com segurança. Haver segurança, haver tranquilidade, haver previsibilidade não é só um efeito de uma sociedade organizada, é também uma causa da prosperidade. E quero citar 2 casos principais que demonstram essa realidade. O primeiro deles, Roma. As estradas romanas são extremamente famosas pela sua importância para o império. Todos conhecem a expressão que todos os caminhos levam a Roma. E o que essas estradas tinham como função? Não era o que normalmente se menciona, que é cuidar dos exércitos e transporte dos exércitos. Isso é importante, sim, mas os exércitos sabem muito bem progredir sem ser em estrada. É da natureza da atividade militar progredir no terreno. Essas estradas, na verdade, a grande função delas era de integrar mercados, de circular produtos, informações, pessoas, de ativar a economia e de fazer circular o próprio poder do Estado, que se valia das estradas para estar presente em todos os lugares. Então, uma estrada romana, embora sempre celebrada pela sua sofisticação de engenharia, era muito mais do que uma mera obra de engenharia. Era também uma demonstração de soberania. Quando você via uma estrada, você concluía imediatamente: Roma está aqui. E quando Roma está aqui, isso traz respeito, credibilidade, estímulo à atividade econômica, estímulo a tudo que existe de bom e desestímulo à delinquência. Esse é o primeiro exemplo. E o segundo exemplo que eu trago são as ferrovias que foram importantes para a conquista do oeste americano. Essas ferrovias, elas vieram junto com todo um projeto de doação de terras, de subsídio público, de importantíssimo segurança militar, de integração econômica
e traziam um aspecto institucional da mesma forma. O governo, os Estados Unidos estão aqui. Essa infraestrutura de transporte era mais do que um mero sinal de desenvolvimento. Ela também era um mecanismo de criação de desenvolvimento, integração territorial e de afirmação de soberania. Nessa mesma toada, poderíamos citar as rotas marítimas portuguesas, os portos asiáticos e os contêineres no comércio global. Logo, quando o IMB realiza um evento desse, nós não estamos falando de um problema menor, de um problema local, de um problema que trata de interesses privados. Essa é uma avaliação que seria totalmente equivocada, e eu estou tendo a honra de fazer a abertura desse dia de debate, de conversa, de promoção de ideias. Eu quero começar dizendo isso. Nós estamos falando de algo muito grande, porque o transporte seguro, ou seja, aquela pergunta se as mercadorias conseguem chegar ao seu destino, não é só um sinal, mas também um precursor da prosperidade. O transporte, ele pode servir como uma espécie de eletrocardiograma institucional. Uma carga conseguir atravessar um território com segurança, previsibilidade e respeito às regras é muito mais do que uma operação logística bem-sucedida. Ela é uma demonstração prática de que estamos lidando com o Estado de Direito. O transporte, senhores, envolve uma cadeia de confiança. Confiança de todos os envolvidos nessa operação. Principalmente confiança daqueles que são os destinatários dessas operações. E se essa confiança desaparece, e infelizmente ela tem desaparecido no estado do Rio de Janeiro, a seguradora, que é um dos nossos temas, vai cobrar mais, natural, não que ela queira, mas porque ela precisa fazer a conta fechar. Toda a cadeia vai cobrar mais, e eu quero trazer uma experiência pessoal que, além da minha atividade de magistrado, eu escrevi um livro sobre como passar em concurso, levei a 5 editores, e as 5 editoras não quiseram publicar o livro, entendendo que era um livro grosso demais, que não era matéria de prova, que o concurseiro não leria um livro que não fosse da matéria, que não tivesse no edital. Então, a única forma de eu conseguir publicar o meu livro foi eu criar a minha própria editora para apresentar o livro para mim e, então, aprovar a publicação do meu livro. Daí, quase que por acidente, eu virei dono, um dos donos da editora Ímpetus. E eu me lembro que, no início, como existia muito pouca gente na editora, eu participava mais das informações, e o frete, a gente até tinha lá a linha do frete, mas ele era insignificante na formação do preço. Com o tempo, com os anos, o frete, que era insignificante a ponto de não ser considerado na formação do preço, passou, às vezes, a ocupar 4% a 5% do preço final do produto de uma empresa que tinha um lucro médio de 20% a 25% do faturamento. Então, eu estou dando um exemplo concreto de o quanto que a questão do transporte pode impactar uma operação, o preço e, consequentemente, o acesso das pessoas ao livro e tudo mais. Reduz o lucro, e reduzindo o lucro, reduz também o interesse de um eventual investidor, reduz também investimentos e tudo mais. Então, nós não estamos falando de um assunto bobo, de um assunto secundário. Se o custo sobe, o lucro cai. Se o lucro cai, o investimento cai junto. E aí nós amarramos o meu tema, que é o impacto disso tudo na atração de investimentos esses que vão gerar atividade econômica, que vão gerar emprego, que vão gerar crescimento, que vão gerar tributação. A gente não pode esquecer, nós que somos do Estado, que nós não geramos riqueza, que nós não sustentamos o país, que nós podemos, quando muito, se trabalharmos bem, não atrapalhar o país a crescer, a ajudar em alguma coisa, mas quem gera crescimento, quem gera uma vida melhor para todos é
atividade privada e ela precisa de segurança, de estabilidade, precisa ter condições de se desenvolver. Muito se fala, um assunto importante, que é o prejuízo que nós temos com as questões dos royalties, do petróleo, mas quando a gente fala do que está havendo na questão da segurança no transporte, a gente está falando também de um problema, eu diria, tão grande quanto, estamos falando de uma tributação, aspas, né, extraestatal, gerada pela criminalidade, gerada por todos esses custos e que precisa ser enfrentada. Logo, de uma forma muito rápida, até porque eu só estou fazendo a abertura, os grandes temas virão após a minha fala, sob certo aspecto eu estou fazendo só o show de abertura, né? O show eu não garanto, mas a abertura com certeza é minha. Nós não estamos falando da segurança no transporte como mera consequência de um país organizado em crescimento, mas como um indutor de crescimento, um indutor de prosperidade. Isso traz um aspecto, um impacto real na atividade econômica, na arrecadação, mas também, e esse me parece um ponto muito importante, um impacto simbólico na reconquista do território e na reconquista da credibilidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, estamos falando de um assunto com profunda repercussão para a sociedade e, por isso mesmo, parabenizo o IMB pela realização desse evento e tenho certeza que teremos um dia muito produtivo. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigada, desembargador. Eu gostaria de convidar também o desembargador Jean Albert de Souza Saad para entregar o certificado de participação ao nosso palestrante. Eu vou atrapalhar um pouquinho o cerimonial e a gente tem que reconhecer o valor das pessoas. O William, além de ser meu amigo particular, meu colega de estudo dos bancos acadêmicos, ele tem uma outra vertente, que é valorizar o ser humano, integrar o ser humano à sociedade. Então, William, eu vou abrir um espaço aqui para você falar do seu projeto de empreendedorismo, que é muito interessante, é muito rico. Nós temos um público seleto aqui, é importante que esse público saiba o que você faz, além de dar aula e julgar processos. Muito obrigado, Jean, pela oportunidade. Eu quero dizer que eu faço parte do movimento negro já há 25 anos, e quando eu digo que eu faço parte do movimento negro, muitas pessoas me olham assim, meio de lado, e falam: William, não lhe falta algo? E eu digo sim, a gente falta um país com mais igualdade racial, não é o único problema, mas é um dos grandes problemas desse país. E eu trabalhei 25 anos na Educafro, depois passei a trabalhar no Instituto Ímpetus. A gente tem um projeto chamado Magistratura Negra. A gente tem 120 alunos. Desses 120 alunos, nós já temos 11 aprovações para magistratura em Ministério Público, 7 mulheres negras, 4 homens negros, já aprovados, já conquistas definitivas, e temos mais 10 aprovados em outros cargos, mas que também definitivos, mas que eles continuam estudando para a magistratura. Então, esse é um projeto, obrigado por a oportunidade de falar sobre ele, e vamos ter agora, no dia 26 de junho, um projeto chamado Favela Mais Rica. Esse projeto, todos estão convidados a participar. Quem entrar no meu Instagram, @WilliamDouglas, vai ter bastante informação ali sobre esse evento, já está à venda pelo Simpla. A gente vai ter 30 palestrantes, vamos ter sorteio de capital, vamos ter sorteio de uma reforma numa casa, vamos ter todos os que estão participando do evento vão receber dinheiro num envelope para gastar na livraria do evento, que vai ter mais de 10 mil livros. Então, a gente vai doar livro, mas a gente não quer escolher o livro pela pessoa, a gente quer que a pessoa escolha o livro, tenha a experiência de compra. Vamos ter exames de saúde, exame oftalmológico, e tudo isso
tentando estimular o empreendedorismo, né? A gente está falando de empresa, de atividade econômica, de comércio e tal. Então, obrigado quem quiser participar, quem quiser divulgar, se conhecer gente que trabalha com empreendedorismo, a ideia é estimular o empreendedorismo. Tá? Obrigado aí pela oportunidade de fazer o convite aí para vocês conhecerem o Favela Mais Rica.